Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de reflexão para o seu coração, para trazer uma palavra que vai te motivar, que vai te despertar e vai fazer, você levantar aí da onde você está sentado, desse sofá, da cama, da cadeira, e vai te fazer, a olhar para o alto e ver que de lá é que vem o seu socorro, e ver que é de lá que vai vir e que há esperança para a sua vida. Não pense que as coisas estão perdidas, não ache que não vai mais dar nada certo e que está tudo perdido. Não, não pense dessa maneira, mas creia que há uma solução. E essa solução está mais perto de você do que você possa imaginar. Muitas vezes nós ficamos procurando a solução em outros lugares. E quando a gente vê, quando a gente menos espera, a solução aparece do nosso lado. A solução aparece assim, pertinho da gente. Porque muitas vezes a gente fica querendo encontrar coisas ou soluções em algo que não vai trazer solução para você, em algo que não vai trazer nada para você, mas você tá ali persistindo com aquela situação, com aquela pessoa, e não é aquilo e não é isso que Deus tem para você. Não é desta maneira. Muitas vezes a gente fica pensando assim, mas como que vai acontecer? De que maneira vai acontecer? Mas Deus, ele não vai mostrar para você como isso vai acontecer, porque se ele mostrar para você como isso vai acontecer, você não ia querer de jeito nenhum. Você ia falar assim, não, isso não é para mim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Então, ele não te fala, ele só vai te falando, vai por esse lado, vai nessa direção, vai por esse lugar. E aí, quando você vê, você chega lá. Porque, igual o que aconteceu com José, não sei se você conhece a história de José do Egito. Nós tivemos aí uma novela que falou muito sobre isso, que falou sobre a história de José. Se você assistiu, você sabe mais um pouco. Se você leu a Bíblia, você sabe também que José passou assim por vários processos, por várias situações, que se Deus tivesse falado para ele que isso ia acontecer, se Deus tivesse falado que ele ia ser jogado numa cova, que ele ia ser vendido, que depois ele ia ser preso. Você acha que José ia aceitar o propósito que Deus tinha para a vida dele? Não, ele não ia. Ele ia falar, não, Senhor, isso não é para mim, não, isso eu não vou conseguir, não é dessa maneira. E o que aconteceu? Deus não disse para ele como seria o processo. Mas durante todo o processo da vida de José, Deus estava com ele. E na Bíblia mesmo fala em vários versículos, quando José estava lá na casa de Potifar, Deus falou como Deus era com José, a casa de Potifar prosperava. Quando José foi preso, a mesma frase estava lá, como Deus era com José, tudo ali que ia na mão dele prosperava. Então, mesmo Deus não falando para José tudo do que ele ia viver, mas Deus estava ali em todos os processos, em todos os momentos, guardando José. E aí, quando ele se tornou governador do Egito, Deus estava ali com ele para proteger, para guardar a geração dele, para guardar Jacó e os filhos e todos os israelitas que iam estar ali no Egito. Então Deus, ele tem um propósito e Deus sabe como trabalhar. Às vezes você fica preocupada, querendo entender por que você passou por essa situação, por que você viveu desta forma, por que aconteceu isso, mas Deus, ele está no controle e ele está junto de você nesse processo, nesse momento, nesse propósito, e lá na frente, quando você chegar lá na frente, você vai botar a mão na cabeça e você vai dizer, é verdade, bem que me falaram, bem que Deus falou comigo e eu não entendi, ia ser dessa forma, e Deus falou comigo e dá certo, e quando chega no final dá certo, e quando você vê acontecendo, aí você entende que tudo foi um propósito de Deus, que tudo foi Deus trabalhando em favor de você. Um versículo que fala bem assim, que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu falar num Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, Deus, ele está trabalhando ao seu favor. Ele está preparando o caminho
pelo qual você vai andar, pelo qual você vai caminhar, e lá na frente você vai chegar na vitória. Lá vai te levar até o propósito que ele tem para sua vida. Como ele fez com José. Porque no final das contas, depois de tudo que aconteceu, que o pai de Jacó morreu, até os irmãos dele ficaram assim com medo, achando que José ia se vingar deles. José chamou eles e falou assim: ó, não tenham medo, não se preocupem, porque o que vocês fizeram não foi da vontade de vocês, foi algo preparado por Deus. Deus me enviou na frente para que eu pudesse salvar vocês, porque já tiveram muitos anos de fome e ainda virão muitos outros anos de fome. E se eu não estivesse aqui, cuidando de tudo isso, sendo governador do Egito, todos vocês iriam morrer. Então, lá na frente, José compreendeu o propósito de Deus. Compreendeu que tudo aquilo que ele passou, todo o processo que ele passou, foi um propósito de Deus. Então, você pode estar se perguntando, por que eu estou passando por tudo isso? Eu não merecia, ou então essa situação é tão difícil, eu não consigo lidar com ela, eu não sei por que está acontecendo, essa dificuldade financeira, ou então, eu perdi dinheiro desta forma, eu fui mandado embora, eu separei, ou então eu perdi alguém da minha família, eu não sei por que tudo isso, e você está aí, coloca com a mão na cabeça, preocupado, e não entendendo o porquê disso. Uma coisa que eu falo para você, uma coisa que eu te digo, creia em que Deus tem um propósito. Creia que toda essa situação faz parte de um processo pelo qual você precisa passar, mas que você vai receber a vitória no fim dele. É como quando o esportista, ele treina por uma corrida, por um jogo, por um campeonato, e ele treina muito. Mas ele sabe que no final desse treinamento, ele sabe que no final desse campeonato, se ele compreender ali todo o esforço que ele está fazendo, se ele se empenhar ali naquele processo, mesmo que seja doloroso, todo aquele treino, todo aquele tempo gasto, mas se ele compreender que aquele processo é preciso, quando chegar no final, ele vai ganhar a medalha, ele vai ganhar a corrida, ele vai ganhar o campeonato. E é a mesma coisa eu digo para você. Se você compreender que tudo isso que você está passando, que todo esse processo pelo qual você está vivendo é para algo maior, você vai chegar no fim desse processo e vai receber a vitória, e vai receber a sua medalha, a sua recompensa. Então, persevere, não desista, não desista. Mesmo que muitas vozes venham até você, na sua mente, dizendo que você não vai conseguir, dizendo para você parar, dizendo para você desistir, não desista. Não dê ouvidos para essas vozes, mas continue, persevere. Não deixe que a dor consuma a sua alma. Não deixe que a dificuldade financeira consuma a sua alegria, consuma a sua vontade de viver. Mas creia em Deus. Creia que o propósito que Ele tem é muito maior. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e andam segundo o seu propósito. Então, tudo vai cooperar para o seu bem. Tudo vai cooperar para que você alcance a vitória. Mas você precisa perseverar, você precisa crer, você precisa acreditar no poder de Deus para a sua vida. Você pode até falar assim, mas eu não tenho uma religião, ou eu não sou evangélico. Não importa. O Deus é o mesmo e é o mesmo propósito que Ele tem para a sua vida, para a minha vida. Então não se pegue a esses detalhes, não se preocupe com essas coisas pequenas, mas creia na palavra de Deus e creia no poder dEle para a sua vida. E se levante, se posicione. O mundo aí fora diz assim, sacode a poeira, dá a volta por cima. Mas se você trazer isso para a sua vida agora, é dessa forma, é dessa maneira. Deixa para trás o choro, deixa para trás a dor. Se você perdeu alguém, um familiar, viva os seus dias de luto, porque você tem esse direito. Mas não deixe que os dias de luto consumam toda a sua energia. Passou os dias de luto?
Você não vai esquecer aquela pessoa. A saudade sempre vai estar aí. Mas não deixe que isso venha parar a sua vida. Não deixe que isso venha te paralisar. Mas prossiga. Prossiga para o alvo. Prossiga para o objetivo, para a meta. Prossiga. E ganhe e receba aquilo que Deus tem para sua vida, aquilo que Deus tem para você. Não desista. E sabe o que você pode fazer também? Coloque esse vídeo nas suas redes sociais, compartilha ele, curte, comenta aí e vamos juntos incendiar essas redes sociais com a palavra de Deus. Vamos juntos motivar outras pessoas a se levantarem e a se posicionarem, porque tem alguém que precisa de ouvir essa palavra, tem alguém que precisa ouvir a tua palavra, a palavra que vai sair da sua boca. Então não desista, não desanime, mas se levante em vitória e saiba que Deus é contigo e Ele vai estar com você nessa caminhada, nesse processo. Combinado? Então não esqueça, curte esse vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais, comenta. Se você quiser, ativa o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos e vamos juntos fazer com que o reino de Deus cresça e alcance a plenitude dele. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.